Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom. E hoje eu vou fazer um unboxing muito especial de um baralho que eu já tô querendo há muito tempo, mais de ano, mas sempre foi muito caro. E aí eu consegui um descontinho de 30% que é Wizards Tarot. Tem uma versão em português, eu vou falar sobre ela também. Mas comprei aqui, não abri ainda, deixei pra abrir com vocês. Então vem comigo e vamos conhecer esse baralhinho aqui. Bom, gente, esse baralho aqui é um baralho que tá na minha lista há muito tempo, mais de ano, quando eu tomei conhecimento dele. Mas como ele é um baralho importado, ele é muito caro. A gente tem uma versão traduzida, eu vou colocar uma imagenzinha aqui, que ele é traduzido como o Tarô dos Magos. Tomar cuidado porque existem dois tarôs dos magos no mercado, né? A gente tem esse daqui, que é o da Bárbara Moore, e a gente tem um da editora Isis, que é esse outro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não é dele que eu tô falando, tá? Eu tô falando dessa versão aqui da Bárbara Moore. E aí estou eu passeando, né? Fui na Martins Fontes, fui no Sesc Consolação. Aí do lado tem uma Martins Fontes, né? Que é ali perto do Mackenzie. E aí eles estavam com um saldão de baralhos e esse baralho tava lá com 30% de desconto, gente. Aí eu não consegui resistir. Não tô podendo comprar nada por causa da casa. Mas esse baralho aqui eu não podia deixar passar essa oportunidade, porque como a gente sabe, os baralhos eles não costumam baixar muito de preço. Só quando eles estão realmente muito... Tem muito baralho no mercado e aí não tá tendo tanta procura, né? Então tá. Tá. Então tá bom. Então tá. Mas esse baralho aqui ele tem pouco no mercado, principalmente essa versão em inglês, né? Pra mim não faz diferença ter em inglês ou em português. Hi, Lorena! Pra você pode ser que faça, então você procura o Tarô dos Magos, né? Com aquela capinha que eu mostrei. Não é o da editora Isis. E eu sempre quis esse baralho. Ele é um baralho temático. A gente já falou aqui que os temáticos, às vezes, eles mudam um pouquinho as imagens e os conceitos, né? Que vão ser apresentados aqui. As simbologias todas mudam para entrar dentro do tema, que aqui é o tema de magia, de magos, feiticeiros, né? Então, esse baralho ele vai adaptar os conceitos do tarô para esse tema, né? Então a gente vai ver aqui como é que ele vai fazer isso, se é legal, se não é. Vocês vão descobrir junto comigo, porque eu ainda não vi esse baralho pessoalmente em as cartas, o livreto, então vamos analisar, tá? Então vamos lá. Bom, já começando falando da caixinha, é uma caixa linda, gente, linda. Super durinha, uma diagramação, uma ilustração muito boa. Não tem nenhum efeito de impressão, né? Ele é toda brilhante mesmo, mas é uma caixa mega resistente, com uma abertura aqui imantada. É uma aberturinha imantada. Aqui atrás ele vem explicando um pouquinho, tem já como que são algumas cartas, explica aqui o que vem. E a gente vai descobrir aí se é legal. Então, abrindo a caixa, olha que legal, gente. A gente tem essa imagem aqui de um dragão, né, em volta de uma pedra, de um símbolo aqui, uma coisa meio cósmica, né? A gente já tem aqui o livretinho. É um livreto pesado, todo colorido. Então, assim, um ótimo livreto. Uma capa bem boa, bem resistente, né? Com acabamento legal. A gente tem aqui os papéis. Um papel cochê super bom, né? Uma diagramação super legal também. Aqui tem algumas dicas que eles dão das cartas. Então vamos ver aqui do comecinho. Ó, ele vem uma introdução, né?
E aí ele fala sobre esse tarô, né? A história desse tarô, por que ele foi criado, qual que é o tema, né? Fala um pouquinho sobre isso. Aí fala sobre ler cartas, né? Ele mostra um pouquinho aqui sobre como você lê cartas, algumas dicas de leitura, né? Alguns passos que você tem que seguir. E aí ele começa com a magia arcana. E esse livro é legal porque vem com a ilustração da capa ocupando a capa inteira. Então dá para você ver, quando você está estudando aqui, dá para você ver em detalhes a ilustração. É muito bonita, gente. Aí aqui, por exemplo, a gente tem o louco. A gente tem o significado, alguns avisos. E aí ele vem o mago. Aí ele sempre mostra aqui, ó, algumas palavras chaves, né? O reverso dele, né? Para quem lê cartas invertidas. Ou o lado sombra, também eu gosto de ver como lado sombra. E aí vem os significados e os avisos de todas as cartas, tá? Depois eu vou mostrar carta por carta. Ó, é bem legal o livro. E ele faz isso com todas. Normalmente, nesses livretinhos, eles dão importância para os arcanos maiores e eles deixam os menores meio que de lado, né? Explica muito por alto os menores. Aqui não. Aqui ele explica certinho o significado de cada carta menor também. Dá um destaque devido para cada carta. E depois no finalzinho, como sempre, tem aqui algumas tiragens para você fazer. Tá? Muito legal o livro. Eu preciso ler, porque eu gosto de ler esses livros temáticos, porque eles falam por que aquela carta foi montada daquele jeito dentro do tema, né? Por que aquele significado teve algum tipo de alteração? Igual eu falei, né? Cartas, por exemplo, do julgamento. Nem todas as culturas têm o hábito de colocar as pessoas em caixões, né? Às vezes crema, às vezes põe uma fogueira, às vezes coloca num mausoléu, às vezes enterram as pessoas sem caixões, né? Então as simbologias mudam de acordo com a cultura e de acordo com o tema. Então é isso. E aí, vem com essa fitinha aqui. A caixa por dentro, gente, não tem nada de muito luxuoso, né? Ela é feita toda de papel, mas é um papel super bom, um papelão super bom, tá? E aí vem com essa fitinha aqui pra você conseguir puxar o baralho. O baralho ele vem todo lacrado assim, e aqui embaixo, ó, vem uma ilustração também na caixa. Vou colocar a caixinha aqui do lado e o livretinho também pra gente ver as cartas. Aí ele vem com um baralhinho mesmo, normal, né? Todo protegido aqui num plástico. Ó, aquela ilustração aqui, ó, que é da capa, que vem no verso da capa, é o verso do baralho, né? É uma ilustração de carta, ocupa a carta inteira. A gente no design gráfico a gente fala que ela não tem margem, ela sangra para fora da carta, né? Então é uma imagem que é maior do que a carta e ela é cortada para ficar assim até o final. Então ela tem aqui todos os versos aqui. É uma carta que não tem o gilded, né, que é essa parte do lado aqui, ela é o próprio papel, né? Então essa é uma grande candidata a receber aqui uma pinturinha, né? Uma personalização. Se você não viu como eu faço as minhas personalizações de borda de baralho, eu vou deixar o videozinho aqui para você, aqui, né? Aqui ou aqui, para vocês verem o card do vídeo. Então vamos ver, né? Eu vou separar aqui os arcanos maiores dos menores pra gente ver. Então, ó, a gente tem o louco, que é uma carta linda, tem um cachorrinho aqui, né? Ela tá na beira do precipício aqui e ela deixa cair uma pena e uma rosa, né? Uma simbologia super bonita. É uma mulher, normalmente é um rapaz, né? Representado nesse baralho ali, é uma mulher. E ela tá com esse vestido, né? Como parece uns pelos, né? E ela deixou cair na beira do precipício esses dois elementos aqui.
Vem uma luz aqui de cima também. É bem interessante. A gente tem a carta do Mago, que é uma carta super bonita, né? Tem todo um efeito de luz, né? De iluminação. Achei bem legal. Ele está em cima de um pentagrama. Aí todos os elementos em volta dele, né? Ele está manipulando. A gente vê que ele está materializando alguma coisa aqui. Achei bem legal. Ele está com um manto vermelho, um gorro azul, né? Ele tá com uma cobra, não sei se vocês conseguem ver, ó, uma cobra enrolada na cintura, que eu achei bem simbólico. E ele tá com a varinha dele, né, manipulando a energia. Temos a sacerdotisa, uma linda carta da sacerdotisa, gostei muito. Essas colunas aqui atrás, né, que são clássicas da carta da sacerdotisa. Normalmente a gente tem entre as colunas um tecido caindo, e aqui não, aqui é parte do vestido dela, esse tecido, né, que normalmente tem flores ou tem romãs representadas. Aqui a gente só tem as flores, mas é um tecido branco. Ela tá toda vestida de azul, né? A gente tem aqui, eu acho que é uma lamparina, emitindo essa luz mágica aqui. E ela tem uma cara meio de misteriosa, né? Ela tem um lado muito claro, um lado muito escuro, então ela tem essa dualidade que também é representada aqui pelas colunas, né? Eu achei bem interessante. Nós temos a Imperatriz, uma carta super bonita também, é como se ela estivesse no castelo dela. E a gente tem a carta da fartura, né? Então a gente tem muitas comidas, ó, representadas. A gente tem aqui um bolo com, sei lá, alguns docinhos. A gente tem frutas num prato aqui. A gente tem sempre as figuras dos gatinhos, né? Dos animais junto com ela. Ela tá com um vestido todo florido, né? Para mostrar que ela é a primavera. E ela tá nessa posição aqui bem legal, bem confortável, né? Normalmente essa carta, as mulheres representadas, elas estão grávidas. Aqui a gente não vê uma gravidez muito aparente, mas a gente vê essa fartura, a gente vê que ela não precisa se preocupar com alimentação, por exemplo, né? Ela tem essa fartura na vida dela. Achei legal. A gente tem o Imperador, uma carta bem imponente, né? O Imperador, ele tá com um manto vermelho, todo paramentado para a guerra, né? Como a gente está falando aqui do baralho de magos, então ele é um mago, mas é um mago mais de luta, de confronto, né? De conflito. E a gente tá num trono mega imponente, né? Com 2 dragões aqui, tem uma cabeça de dragão aqui em cima também. Ele está numa posição que ele não está tão confortável, né? Normalmente os imperadores são representados dessa forma. E ao invés da espada, ele tem um cetro mágico, né? Achei bem interessante aqui também. O Hierofante, ele é normalmente o professor, né? Então aqui ele está muito bem representado também como o cara que está ensinando a arte mágica para 2 discípulos. Normalmente essa é a primeira carta que aparece mais de uma figura humana, né? Então aqui essas pessoas vêm se consultar com ele, vêm aprender com ele, ter essa conexão, porque ele é o mensageiro das energias, né? De outros planos e tudo mais. Ele tem esse conhecimento e ele passa esse conhecimento adiante. É uma carta bem legal, ele está com um chapéu aqui com várias pedras, que representa todos os níveis de conhecimento, talvez, né? Achei bem interessante, ele faz um 2 com a mão, né? Aqui. E ensina com a varinha na outra mão. Né? Achei bem legal. Os amantes, ou os enamorados, né? A gente tem essa carta aqui. Essa carta eu já não gostei tanto, tá? Mas eu achei interessante algumas coisas que eles mudam, né? Porque normalmente a força masculina, ela é fogo, e a força feminina, ela é a água ou a natureza, né? Aqui isso está representado. A gente tem aqui a figura do pentagrama.
O manto do mago tá pegando fogo, acho bem legal isso daqui. As maçãs representadas no manto dela estão vermelhas, mas as maçãs que crescem aqui no pilar, elas são verdes, né? Bem interessante, a árvore dela tá bem sem folhas, né? E eles estão aqui nessa comunhão, nessa união. Achei uma carta interessante. O carro, olha que carta legal também, a do carro. Ao invés de cavalos, a gente tem dragões, né? Levando esse mago para frente. Como é já esperado e clássico, ele não tem rédeas, né? Ele comanda esse carro com a força do pensamento, da vontade dele. Ele é uma pessoa com vários símbolos na armadura, ó. E ele tem essa armadura, então ele é um guerreiro. E ele precisa comandar, né, essas duas dualidades para que ele ande para frente. Então é uma carta bem legal, vários detalhes, dá para você ficar muito tempo aqui observando os detalhes. Gente, olha essa carta. Não é à toa que é meu arcano, né? Como vocês sabem, eu sou regido pela carta da força. E olha essa carta, gente, eu vou até aproximar um pouco mais. Olha os detalhes. Ela tá com um dragão ao invés da figura tradicional de um felino, né? Ou de um leão, ou de um tigre. Ela tá com um dragão. Ela tá em comunhão com esse dragão, acariciando esse dragão. Ela tem total sinergia com essa força, né? E ela compreende e consegue controlar isso, né? Tem vários outros pequenos símbolos aqui, mas é uma carta linda, 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 linda. As cores, esse tom de mistério, né? E lembra até um pouco a Daenerys, né? Do Game of Thrones. Achei muito linda essa carta, gente. Muito linda. A diagramação também da carta é muito legal, porque essa parte aqui ela não fica simplesmente jogada, né? É um padrãozinho de diagramação, né, que eles fizeram. Achei bonitinho, parece um selinho. Olha essa carta também, que coisa mais linda, gente. A carta do eremita ou do ermitão. Normalmente, cartas do eremita são representadas em ambientes frios, áridos, ou frios ou áridos, né? Um ambiente com muita neve, uma montanha, um topo de uma montanha. Ele está no topo de uma montanha, de certa forma. Existem montanhas mais altas do que o ponto que ele está, mas ele está sendo guiado, ele está em pleno movimento ainda, né? Ele está sendo guiado pela sabedoria dele, ele tem esse cetro dele, tem uma lua aqui, tem um pequeno coelho ao pé dele, ó, se vocês conseguirem ver, que tem a simbologia dele também, né? E a gente tem aqui dentro do cetro dele, da lamparina dele, uma estrela, né, que é o pentagrama, que representa o conhecimento. E essa é a clássica figura do mago, né? Gandalf é representado assim, Saruman também foi representado assim, Merlin é representado assim, como o homem sábio, né, com cabelo, com barba branca. Então é uma representação bem clássica dos magos. E ela vem aqui no ermitão. Aí a gente passa para a carta da Roda da Fortuna. É uma carta que eu já não gostei tanto, né? A gente tem essa energia girando em torno do pentagrama aqui. Não tem muita... Aí teria que ver nos detalhes, né? Cada uma parece que representa um elemento. Mas não é uma carta... Não achei tão interessante não, gente. A gente vem aqui para a carta da Justiça, que eu achei legal, que não tem uma figura humana, ela tem um espaço vago, né, uma cadeira aqui posicionada, temos a tradicional balança, a gente tem a espada e o cetro cruzando ali atrás, a gente tem uma caneta aqui do lado, está sobre um livro, né, sobre as regras e as leis, né, e meio que fala que nenhum mago pode julgar o outro, né, de certa forma, porque não tem uma figura aqui. Né? Então você não tem esse direito, talvez, né? Achei uma carta bonita, interessante. A gente tem o pendurado ou o enforcado, né? É um homem que vem uma luz aqui,
é um lugar super bonito, né? Mas ele está pendurado de ponta cabeça numa posição desconfortável, né? Como sempre, tocando com a ponta dos dedos no rio. E isso é uma simbologia bem interessante, né? Que você pode fazer, né? Aqui. A gente tem essa corda, né? Super grossa amarrada, as folhas caindo, né? Dessa árvore. Uma carta bem bonita também. Aí a gente tem a morte, que é essa carta muito bonita desse anjo com as asas pegando fogo e aqui meio que dominando essa mulher, né? Achei meio gênero normativo demais, mas é interessante, ele está exercendo essa influência, né? Quem já assistiu Lucifer, a série, meio que vai enxergar um pouco da série aqui, né? Me lembra bastante, me remete bastante à série Lucifer aqui. Achei interessante essa carta. Aí a gente vem a carta para temperança, que é muito interessante essa carta, hein? Tem uma maga, né? E ela tá com um símbolo aqui pendurado no pescoço, ela tem um chapéu um pouco mais diferente e ela joga esses dois líquidos num símbolo do infinito. E ela vai meio que tentando, através dos líquidos, e nutrindo esse infinito, né, de energia, tanto de um lado quanto do outro, para que sempre esteja em equilíbrio, né? Bem interessante essa carta. A gente tem a carta do diabo, a gente tem essa figura, né, masculina, exercendo a sua influência sobre essas outras duas figuras aqui femininas, que me parecem ser de níveis diferentes, né? Elas não parecem estar no mesmo nível. E essa figura, ela tá exercendo, né? Meio que goteja alguma coisa aqui do cetro dele, ó, e vai escorrendo para as mulheres ali. E tem sempre uma névoa, né? Um mistério. Então é aquilo que te prende. Elas estão meio que já entregues a esse ser, né? Uma carta interessante. Carta da Torre costuma ser uma carta sempre trágica, né? Uma carta bem dramática. Aqui eles não fugiram muito do clássico. É uma torre de um castelo bem tradicional de magia, né? Meio Hogwarts. E aí tem essas figuras aqui. Esse raio atinge, explode e tem algumas figuras caindo. Algumas pessoas caindo. Não sei se vocês conseguem enxergar. Uma carta bonita e eu acho que ela cumpre a função dela aqui. Aí nós temos a estrela. Ao contrário do que normalmente vem, não temos uma figura nua, né? Normalmente é uma mulher nua, mas ela está com um vestido lindo, né? Num cenário um pouco até cósmico. E ela está jogando, né, esse líquido tanto na água quanto na terra, né? E ela está olhando para o infinito, né, de certa forma, para as estrelas, está se guiando, né, por elas. E é uma carta bem bonita, parece um tuiuiu aqui. Não sei se vocês sabem o que é um tuiuiu, vou colocar uma foto aqui para vocês. É uma ave muito característica, interessante. E aí é uma carta super bonita, né? Gostei dessa carta. Aí nós temos a carta da Lua, que é uma carta bem tenebrosa, gente. A gente tem aqui as torres tradicionais, a Lua lá no céu, né? A gente tem as duas figuras aqui dos cães ou dos lobos, né? Só que eles não estão uivando para a Lua e eles estão de costas para a gente. Quem está de frente é o lagostim, que normalmente vem representado, e aqui ele é gigantesco, é uma figura monstruosa mesmo, quase aterrorizante, né? E ele está saindo da água ou entrando na água, né? Depende da sua interpretação, ou está protegendo essas torres, né? Para que você não passe. Bem interessante, gostei bastante dessa parte de cima da carta aqui. Aí nós temos a carta do Sol,
que normalmente também é uma figura humana masculina, uma criança normalmente, e aqui é uma jovem, uma mulher, correndo com seu cavalo no campo e fazendo essa magia aqui, bem amarela, né? E essa iluminação do sol aqui, que é bem interessante, uma carta mega clara, né? Diferente de algumas outras que a gente já viu aqui. Achei muito bonita, mas também não fugiu muito do tradicional, né? E aí nós temos a carta do julgamento, que está tendo essa cerimônia meio aqui, né? No meio da floresta, à noite, tem uma coruja aqui em cima, e as mulheres, as noivas, né, de certa forma, estão saindo dos túmulos, né? Ou entrando, né? Depende do sua visão também. É uma carta interessante, ela pode ter umas distorções de interpretação aqui, né? Porque a carta do julgamento normalmente é uma carta que o passado volta, né, que as coisas voltam a acontecer. E aqui eu não consigo ver isso de certa forma, né? Eu vejo uma cerimônia de mulheres muito mais ligada à bruxaria Wicca do que à feitiçaria ou magia dos magos mesmo. Então, achei um pouco distorcida essa imagem. E aqui a gente tem a carta do mundo, que é essa mulher, tem uma pequena fadinha aqui, ó, beija-flor aqui, e aí tem essa mulher no meio desse portal de flores. É uma carta bonita, ela traz o significado das cartas tradicionais, né? Tá tendo um turbilhão aqui fora, não sei se vocês conseguem ver. E aqui a gente tem representações de cada elemento, né? A gente tem uma salamandrazinha aqui, a gente tem um duende aqui, a gente tem uma fada, né? E a gente tem um passarinho aqui. E a gente tem que ficar olhando sempre, né? Para ver se acha mais algumas coisinhas aqui nessa coroa de folhas que acaba virando um portal. E ela tá saindo desse portal. Achei uma carta bonita e não fugiu também tanto do convencional. Bom, essas são as cartas dos arcanos maiores. As menores eu vou só dar uma passada aqui para vocês verem como são. Aí tem os ases. Olha que legal essa carta, gente. Essa daqui é o 2 de paus. Aí 2 de copas. O 2 de espadas. E o 2 de pentacles, ou de pentáculos. A gente tem o 3 de paus, a gente tem o 3 de copas. Linda, linda, linda essa carta. Adorei. A carta da amizade, né? A gente tem o 3 de espadas, que é uma representação muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Normalmente é um coração com 3 espadas fincadas. E aqui é uma ventania, uma tempestade lá fora, um caos, de certa forma. Mas é bonita a carta. 3 de pentáculos, 4 de paus, 4 de copas, 4 de espadas, o 4 de pentacles, de pentáculos, que achei bem interessante, é uma porta mega imponente, mega fechada, com trava, com símbolos, com magia, com correntes, achei legal. O 5, né, na verdade, de paus, bem interessante, é uma briga de magos. O 5 de copas, muito bonita também. O 5 de espadas, bem interessante. O 5 de pentáculos. Tem uma pessoa aqui no meio do inverno. A gente tem o 6 de paus. Temos o 6 de copas. Temos o 6 de espadas. Os 6 de espadas, eles estão aqui meio que num veículo, né? Achei bem interessante. A gente tem o 6 de pentáculos. A gente tem o 7 de paus.
que é o das ações rápidas, né? A gente tem o 7 de copas, que é o das ilusões. A gente tem o 7 de espadas, que é o da pessoa, de ser passado para trás, de alguém estar te roubando de certa forma. E o cara, ao invés de levar as espadas, que é normalmente o representado, ele tá levando os livros de magia embora. Tá roubando esses livros. A gente tem o 7 de pentáculos. O 8 de paus, que são várias varinhas. O 8 de copas, que é da reclusão, né, do descanso também. E do reconhecimento, né, tal. A gente tem o 8 de espadas. Bem bonita essa carta também. A gente tem o 8 de pentáculos, que é a carta do aprimoramento, da especialização, né? A gente tem a carta do 9 de paus. A gente tem a carta do 9 de copas. Aí temos a carta do 9 de espadas. Olha, muito interessante essa. Ela tá numa cama de espadas flutuando em cima delas. Muito interessante. A gente tem o 9 de pentáculos, que é a capa da nossa caixinha, né? Que é bem legal. A gente tem o 10 de paus, que é esse senhor com esses chifres, né, coloridos. A gente tem o 10 de copas, que é bem bonito, né, um jardim. A gente tem o 10 de espadas, que é esse mago morto na mesa dele de estudos, com 10 espadas fincadas nas costas. A gente tem o 10 de pentáculos, que é bem bonita também. Aí a gente tem as cartas da corte, né? O pajem de paus, o pajem de copas, o pajem de espadas e o pajem de pentáculos. E aí nós passamos para os cavaleiros de paus, de copas, de espadas, que é o mais, normalmente o que age mais, né? E o cavaleiro de pentáculos. Aí passando para as rainhas, a gente tem a rainha de paus, de copas, de espadas e de pentáculos. Muito bonita essa carta aqui também, né? Olha que vestido bonito de veludo. Aí nós temos os reis para fechar, de paus, de copas, de espadas, muito bonito também, e de pentáculos, num lugar super bonito, numa floresta, né? Muito lindo. Bom, gente, esse é o baralho. Eu achei muito legal. A qualidade da carta em si não é tão... Já vi baralhos melhores, tá? Mas não é ruim, né? Achei bem bonito, muito bem produzido, muito bem feito. O livretinho me parece ser bem interessante para leitura também, né? E depois que eu ler, se eu achar algumas coisas interessantes também, eu vou trazer para vocês o que eu falei, o que eu achei, né, do livro. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Espero que vocês tenham gostado desse baralho. E aí, se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, deixa aqui também nos comentários o que você achou, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!